Sejam todos e todas muito bem-vindos, né, ao nosso encontro com as famílias. Então, para a gente iniciar, já que vamos falar de relações familiares e suas representatividades, e esse encontro é para a família, eu gostaria de saber se alguém aqui poderia me dizer o que é família. O que é que entende de família? Alguém quer se colocar? É aquelas pessoas que estão com a gente, independente de sangue, raça, etnia, aquelas que nos apoiam, aquelas que estão sempre com a gente, nos motivando quando a gente precisa. Ótimo, perfeito. Isso, perfeito. Então, gente, família, ela é a unidade básica da sociedade, formada por indivíduos com ancestrais em comum ou ligados por laço afetivo. Antigamente existia a família tradicional, que era o pai, a mãe e os filhos, não é isso? Hoje em dia, a gente entende que há diversas configurações de família. Então, família, como foi dito aí por vocês, são pessoas que estão ali nos apoiando, que estão ali, que a gente tem um laço afetivo muito forte. A gente é ligado por laços afetivos e não necessariamente precisa ser o pai, a mãe e o filho, como era considerado antigamente como uma referência familiar. Então, é nessa família que o ser humano absorve os valores culturais, os valores religiosos, sua religião, os deveres, as responsabilidades, os compromissos, tudo isso, a criança, ao nascer, ela vai desenvolvendo dentro da família, seja ela qual configuração de família. Então, assim, nessas últimas décadas, essa família tradicional, ela passou a conviver com diversas formações. E hoje, cada vez mais, é comum o surgimento de várias famílias. Então, assim, eu queria trazer um pouquinho das novas configurações familiares para vocês. E depois, Antônio entra mais profundamente falando dessas questões das relações afetivas. Tá certo? Então, quais os tipos de famílias existentes hoje no Brasil? A família tradicional, que eu já falei, que é a composta de pai, mãe e os filhos. E a família que convive. Oi? Dentro do mesmo ambiente. Dentro do mesmo ambiente, certo. E o pai, né? Antigamente o pai, ele era a maior hierarquia da família. A mãe e os filhos eram submissos a ele, né? A mãe era para cuidar só dos filhos e o pai ele ia para a rua trabalhar para poder sustentar a casa. Então, assim, essa é a família como a gente conhecia antigamente, tradicionalmente. Oi? Não, tradicional, isso mesmo. Isso. Aí, hoje em dia, a gente já identifica a família de união estável. Antônio, se tu puder passar o slide, Antônio, eu agradeço. Para aquela imagem de várias famílias. Antônio? Enquanto Antônio volta, a gente Estou escutando, estou escutando. Então, passa o slide, por favor. Estou tentando aqui, porque está lento. Tá certo, sem problema. Então, existe a família também de união estável, que é a relação entre duas pessoas que se caracteriza assim como uma convivência pública. E, assim, é muito duradoura. Não significa que a pessoa precisa casar para ser considerado uma família. Duas pessoas se unem, né, para constituir uma família, e aí pode ter filhos ou não, mas ela já é considerada uma família de união estável. Existe também família homoafetiva, que é uma família que possui uma relação baseada no afeto entre pessoas do mesmo sexo. Então, pode ser dois homens com filho ou não, duas mulheres com filho ou não. Então, é constituída a família homoafetiva. Hoje em dia, todas essas famílias que eu estou trazendo aqui, as suas representatividades, todas essas famílias, elas são consideradas famílias. Elas são reconhecidas não só pela sociedade, mas de uma maneira até jurídica também. Elas são consideradas famílias.
E existe muito que a gente identifica bastante, a família monoparental, que é aquela constituída por pais que podem ter sido viúvos ou se separaram, pais solteiros, que criam seus próprios filhos ou filhas, ou que adotou também uma criança. Eu tenho vontade, eu não sou casada, tenho vontade de ter um filho e eu vou e adoto ele. Então, eu sou considerada, com meu filho, a família monoparental. Eu não quero isso, não. Aí, nesse slide aí que está sendo nesse slide que a gente está apresentando, está demonstrando várias famílias. Ele botou o slide, aí é isso mesmo. Isso. Ele está mostrando para todo mundo isso aí saiu um bocado de gente. Só ficou mostrando. Desativar a câmera. Não. Isso. Se quiser ver as pessoas, aí tem que colocar na configuração do celular ou do computador. Porque assim, a tela principal fica mostrando os slides da gente, tá? É isso mesmo. Aí eu quis trazer esse slide para mostrar, assim, por imagem, as diversas configurações familiares que hoje são reconhecidas em nosso país. Então, existe a família que é considerada Emily, seu microfone está mudo. Ninguém está ouvindo. O microfone tá... Acho que ela saiu do ar. Bati. Como é que eu bati? Voltou, fale. Estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora Sim. Certo. Agora sim, funcionando, Emi. Tá. Então, eu estava falando da família mosaico. Vocês ouviram eu falando da família composta? Não. Não? Pronto. Então, considerada essa família mosaico, é uma família que é fruto da união de pessoas que fizeram parte de outras famílias. Por exemplo, eu já tive a minha família e outra pessoa já teve a família dela. Mas aí separou e aí a gente vai tentar constituir uma nova família. Então, eu venho com meus filhos ou sem filho, não importa. A outra pessoa também que já teve essa experiência de casamento, de vivência, né, a dois. E aí se juntam novamente. Então, a gente também identifica hoje muito famílias desse jeito. Porque antigamente, bem antigamente, as pessoas casavam e não podiam separar. As mulheres não podiam se separar do homem. Hoje em dia, a gente pode divorciar, a gente pode separar e pode buscar a constituição de uma nova família. Porque, assim, a base de tudo é a gente buscar a felicidade, a gente está buscando a harmonia. Então, existe a família natural, né, que é formada pelos pais ou com qualquer um desses descendentes. Então, é a família natural, é a família que a gente nasce, né, do pai e da mãe. Existe também a família extensa, ou considerada também ampliada. Essa família extensa é aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos, ou da unidade de casal. Ela é formada por parentes próximos, ou crianças e adolescentes que convivem, por exemplo, a família extensa, o pai e a mãe não estão podendo ficar com os filhos, ou não tem o interesse, ou faleceram, e aí essa criança ela pode ser criada pela família extensa, que pode ser pelos avós, pelos tios e sobrinhos. Então, ela é formada por parentes próximos, ou parentes também que venham morar junto com essa família nuclear, né? Que é o núcleo que está lá na mesma casa. E existe também a família substituta, que é aquela que se propõe de trazer para dentro da sua própria casa uma criança ou adolescente que, por alguma circunstância,
foi desprovida da família natural. Então, assim, a família substituta. Eu não posso criar meu filho, ou eu não quero, eu vou deixar o meu filho numa casa de acolhimento. Aí não tem ninguém dessa família, da família extensa, que seria a avó não pode ficar, ou o tio não tem interesse. Então, essa criança, ela vai para a adoção, ela vai para a família substituta. Às vezes pode ser um vizinho que tinha muita aproximação, a gente vê muito isso, ou uma família que a criança ou adolescente nunca tenha visto, mas que acolhe essa criança e esse adolescente em seu seio familiar. Então, esses são alguns dos nomes das novas configurações familiares formadas pelos brasileiros. E como eu tinha dito, assim, o desejo de todas essas famílias é de felicidade e completude. Ninguém forma uma família para ser infeliz. Ninguém forma uma família para se sentir só, e sim para se sentir completo. Quando também se tem necessidade, se tem essa vontade. Então, a tendência atual é se trabalhar as relações de convivência, os sentimentos, valorizando os sentimentos, as relações de afeto. Então, assim, para trazer um pouco dessa fala, dessas relações afetivas, eu vou chamar Antônio Brandão, como eu já iniciei a apresentação dele, que ele faz parte do RH do CIEE e é psicólogo. E ele vai falar um pouco, né, nessa perspectiva da relação afetiva, sendo a base para a formação das famílias. Seja bem-vindo. Gente, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Então, como a Emi já falou aí, eu me chamo Antônio Brandão. Então, sou psicólogo de formação, né, sou psicólogo organizacional, né, na área de trabalho, e também sou psicólogo clínico, né, nesse trabalho da parte clínica, né, da saúde mental das pessoas, né? Então, a gente tem um trabalho, né, em parceria com a EMI, né, o RH do CIE, também, onde eu estou vinculado, a gente tem um trabalho de inclusão, né? Então a gente faz processo seletivo, né? A gente participa de seleções, a gente faz seleção, conduz seleções, né? Geralmente, por isso que vocês estão aqui hoje, para o programa de aprendizagem, ou seja, todos aqui, eu acredito que são pais responsáveis dos aprendizes. Então, muitos desses jovens passam também, né, por mim, quando a gente conduz o processo de seleção, quando a empresa escolhe que você faça, né? Então, muitos desses jovens, acredito que filhos de vocês, de certa forma, já me conheceram por ter passado por mim no processo de seleção. Gente, e que eu trago para vocês de uma forma muito especial e carinhosa, né? Quando eu digo carinhosa é porque também pautado no sentimento, né? No relacionamento que a gente tem com os filhos de vocês de trabalho, né? E aí a gente acaba também constituindo uma família. Mas aí eu trago para vocês hoje reflexões sobre essa família que a Emi aí colocou muito bem, dessa diversidade familiar, né? Se me permite falar isso, dessa diversidade familiar, onde a gente tem aí diversas, acredito que vocês aí estão representando essas diversas famílias, diversos formatos de família, né? Mas o que é importante dizer é que para constituir famílias precisa de uma relação familiar, né? Relação essa, como ele colocou aí, nem sempre é aquela relação parental, né? Então, tem pessoas que a gente vai constituindo famílias sem ter laços sanguíneos, né? Ele colocou aí. Então, a base dessa família é constituída assim nessa relação familiar. Então, um bom relacionamento familiar promove um sentimento de proteção, né? Então, eu vejo aí na telinha aqui pais, né? No sofá da sua casa hoje, com sua esposa de lado, o casal participando desse encontro hoje, que eu acho importantíssimo. Isso já fala muito dessa família que é protetora. Então, todos vocês que estão nessa sala aqui, tem 43 pessoas nessa sala, né? Ou seja, 43 câmeras ligadas, tem câmera com casal, né? Então, eu estou falando de pessoas que que têm um sentimento de proteção. Então, esse sentimento de proteção, gente, fortalece os laços afetivos das pessoas que são envolvidas nessa família, né?
Então, fortalecendo esses laços afetivos dessas pessoas que estão envolvidas nesta família que você escolheu, constituiu, você está promovendo para essas pessoas vários sentimentos que são base, várias emoções que são base para o desenvolvimento das pessoas, né? Que é a autoestima, né? Que é a coragem, né? Que é a independência, né? Que é a segurança frente aos desafios da vida. Então, hoje vocês estão de parabéns, porque eu posso dizer que vocês são uma família que promove essa proteção, né? Atender um convite desse do CIE é justamente atender a esse sentimento de proteção, né? Então, atender esse desenvolvimento dessas pessoas através dessa proteção, estimulando aí a autoestima. Certamente vocês terão jovens, né? Hoje jovens, amanhã adultos, certamente com autoestima elevada, né? Muito provavelmente com a independência. Às vezes, independência essa que às vezes causa até estranheza para alguns pais, não é isso? Então, às vezes o jovem sente-se tão independente que às vezes chega até não reconhecer a importância desses pais no acompanhamento do seu desenvolvimento. E aí entra já alguns conflitos, né? Vocês devem saber muito melhor do que a gente. Então, mas é importante dizer que esses desafios de hoje na família, é importante dizer que vai trazer para esse jovem amanhã mais firmeza frente aos desafios. Desafios esses da vida, gente, que vocês estão sentindo na pele, né? Hoje, por questões pandêmicas, né? Pela pandemia essa que trouxe outros sentimentos de insegurança, né? De medo, de incertezas, né? Para dentro da família. Sem contar, obviamente, né? Com o desamparo, na verdade, financeiro, né? Ou seja, as dificuldades financeiras que também chegam até a porta de vocês, infelizmente. Né? Por isso que a gente convida vocês hoje a refletir algo que a gente não pode comprar na prateleira, algo que o governo não pode desenvolver para a gente como plano de incentivo, como auxílio emergencial, que é justamente os afetos, né? Os sentimentos. Então, é importante dizer, né, para esses jovens e para a gente mesmo, como pai, né, como responsável, como os pais, né, responsável, essa importância desse relacionamento e como isso conduz. Eu acredito que eu estou falando aqui para pais responsáveis, que também têm suas fragilidades, né, que também têm suas fraquezas, né, que também são muito fortes. Então, fortaleza essa, né? Talvez fragilidades essas que possam já ter sido constituídas até lá atrás, nos nossos primeiros laços afetivos, que são os nossos antepassados, que Eni aí contextualizou muito bem no início. E vocês também contextualizaram no início. Então, o que somos hoje? Então, tem vários autores dentro da psicologia, me permita citá-los, que diz o seguinte: nós somos constituídos através do outro. Então, na verdade, você, hoje, pai, mãe, responsável, é constituído por essa família do antepassado, do nosso antepassado. Né? A gente é um conjunto, né, dessas relações. Eu acredito que vocês já trouxeram para os filhos de vocês, para os jovens de vocês, muitas histórias, né, do passado, dos avós, dos bisavós dos jovens. E história essa que alimenta nossas relações, né? Então, eu estou já falando de cultura familiar. Então, que cultura familiar é essa? Claro que existem costumes na família da gente, né? Que no vizinho ao lado, ou seja, da família ao lado, são costumes totalmente diversos, que às vezes a gente reprova, né? Ou às vezes a gente aprova. Então, gente, eu estou falando justamente desse conjunto de relações, desse conjunto de afetos que a gente traz do nosso antepassado, né? E oferta para os nossos de hoje. E aí onde entra também outros conflitos, né? Porque o mundo mudou, né? O mundo já não é mais o mesmo. E aí a gente
tenta, de uma maneira significativa, nos segurar nessas tradições, nesses costumes, nesses valores que a gente recebemos no antepassado, valores estes, que claro que eu não estou desconsiderando, tá? Valores esses que são importantíssimos, que precisa ser ressignificado, ou seja, precisa ser apresentado para esse jovem de uma forma mais diferente, né? Porque os tempos são outros, né? Aí eu cito já outro colega nosso da psicologia que diz o seguinte: a gente está numa relação líquida, né? Que relação líquida é essa? A gente está falando de uma família hoje, de relacionamentos hoje, que a gente conhece agora, mas a gente tem dificuldade de estabelecer vínculos, né? E aquilo, por isso que é uma relação líquida, porque passa pelos nossos dedos, a gente não consegue segurar a água, né? O líquido. Então as relações elas se esvaem hoje em dia, né? Então por isso que hoje é muito difícil se estabelecer relações. Então, por quê? Muitas vezes por causa das informações, né? A era tecnológica, o jovem de hoje tem acesso contínuo às informações, né? O tempo todo há novas informações. Uma informação que foi lançada na internet há um minuto atrás, agora já tem outras informações decorrentes daquela. Então, o jovem ele começa a ter um hábito de descartar. Você não consegue dar conta. E isso passa para a nossa família, né? Então, muitas vezes, aquele jovem não consegue estabelecer um diálogo, né? Estabelecer um relacionamento mais concreto. E, às vezes, eu me permito até me corrigir, gente. Às vezes, não é que o jovem não tem um relacionamento concreto, mas, às vezes, a gente cria, né, uma perspectiva desse jovem a partir da educação que a gente teve, né? Porque a família, antigamente, ela sentava à mesa, né, para as refeições, por mais humildes que elas fossem, né? Elas se reuniam no domingo, né, para comer aquela galinha guisada, enfim, né? Então, hoje é difícil manter, né, tais costumes. E aí eu trago, gente, uma coisa para a gente refletir, uma coisa que é base no relacionamento familiar e em qualquer outro relacionamento. Gente, importante dizer que afetos, sentimentos, ações que eu vou citar aqui para a família são afetos, sentimentos, emoções, comportamentos, né, que vai permear a vida dessa pessoa. Então, onde é que eu consigo aprender a respeitar? Onde eu consigo estabelecer uma relação de respeito com o outro? Né? Na família, porque a família existe nossas primeiras relações. Né? As pessoas que a gente tem de referência, que a gente consegue, quando eu digo referência, é aquela pessoa que a gente olha e se espelha nela. Então, poxa, eu quero ser como você. Às vezes o jovem ele nem diz eu quero ser como você. Ele absorve aquilo como uma verdade para a vida dele, né? E daí a importância da gente conseguir criar bons exemplos na relação familiar. Porque esse jovem, do mesmo jeito que ele se espelha, né, nas questões positivas que podem permear a vida desse jovem ou desta pessoa, a gente também pode representar, né, ações negativas, né, um comportamento abusivo, né, que talvez essa pessoa consiga perceber nessas primeiras relações. Então, gente, eu faço um convite a você, a gente refletir sobre o respeito. Falar de respeito num momento desse é importantíssimo. Por quê? Porque de uma forma até forçada, difícil, às vezes até sem entender direito, a gente tem que ficar em casa, né? Então, estar em casa hoje, né, estar restrito em casa, né, embora que eu sei que no momento muitos já retomaram suas atividades, tiveram que retomar suas atividades, até pela própria sobrevivência, obviamente, mas elas foram de uma maneira brusca, né, uma maneira rápida, sem preparo. A gente foi convidado a conviver mais juntos,
né? E aí tem aspectos relacionais que a gente deixa de lado às vezes. Porque é muito difícil a gente falar de respeito hoje, quando às vezes a gente tem o tempo todo, né, do tempo da gente para trabalhar, que a gente precisa trabalhar. A gente chega em casa cansado, né, porque a gente não tem tempo mais. E às vezes às vezes a gente nem falta com respeito com as pessoas, porque a gente não tem tempo de estar com as pessoas. É louco isso, né? É difícil isso, né? A gente tem que sobreviver, a gente compreende. Mas a base do respeito, cabe ressaltar, né? O respeito começa por si próprio. Então, eu preciso me aceitar, né? Eu preciso reconhecer em mim minhas fraquezas, né? O que eu preciso melhorar na vida, né? Então, a gente o tempo todo precisa de melhorar, né? Então, eu preciso primeiro me respeitar. Quando eu digo respeitar, aceitar as minhas limitações, né? E uma atitude indispensável é uma atitude indispensável para qualquer tipo de relacionamento, né, gente? E a empatia. Então, quando eu consigo me conhecer melhor, né, me autoconhecer melhor, né, consigo respeitar as minhas limitações, e eu preciso apresentar para esse outro, né, para esse meu filho, para esse meu companheiro, né, para essa minha esposa, né, para esse meu genro que mora comigo, dentro dessas famílias que ele me colocou aí muito bem. Então, eu preciso apresentar ele como eu sou, de fato, né, com as minhas limitações, com as minhas misérias. Né? Quando eu digo misérias, não é uma maneira pejorativa da fala, mas o que eu preciso ainda melhorar, construir. Né? Então, quando eu consigo me aceitar, né, consigo me respeitar, eu tenho vou ter aí uma tendência a ter essa empatia. O que é empatia? Eu me compadecer, compreender o sofrimento do outro, né? Eu preciso compreender esse sentimento do outro. Quando eu digo compreender esse sentimento do outro, gente, eu não estou pedindo para que vocês conheçam o sofrimento que os outros estão passando. Até porque o jovem traz uma característica hoje de isolamento, né? Que a gente perdeu, né? Esse hábito de se comunicar, né? De falar da gente para o outro. Esse outro que eu falo, gente, é a nossa família. Por isso que hoje a gente vê muitos jovens com problemas sérios de timidez, né? De ansiedade, porque ele não está preparado frente à vida de uma maneira concreta, né? Quando eu digo preparado de uma maneira concreta, é a partir dessa base da família, né? Então, então eu preciso compreender esse sofrimento desse outro, embora às vezes não ter nunca passado pelo que esse outro está passando, por isso que meu filho está passando. Muitas vezes eu achar que aquele sofrimento daquele meu filho, daquele meu enteado, enfim, da minha esposa, seja irrelevante para você. Mas eu preciso compreender que esse outro, né, o problema desse outro não é grande nem é pequeno, né? É do tamanho de que ele pode vivenciar, suportar, a partir das características dele, do desenvolvimento dele. Então, cada um tem o seu tempo, né? Eu tenho uma música que eu acho muito bacana, né? Se de repente vocês quiserem, em outro momento, escutar essa música, aí tem uma música de Oswaldo Montenegro, que diz A Lista. Ela diz assim: faça uma lista de grandes amigos a quem você via 10 anos atrás, a quem hoje você vê todo dia e a quem você não vê mais. O que talvez Oswaldo Montenegro esteja dizendo isso? Que a gente é fluido, né? A gente é como um rio, né? A gente vai cada dia é uma experiência nova, mesmo que a gente viva a mesma relação, mas se a gente olhar para o outro, a gente chega a várias perspectivas. Eu tenho certeza que nesse momento de pandemia, vocês pararam para observar coisas da casa de vocês que vocês faziam tempo que não tinham observado ainda. Quando eu digo coisas da casa, pode ser um objeto, né? Pode ser um álbum de família que vocês nunca mais tinham parado para olhar, para ver, né? Ou então um concerto que fazia tempo que não tinha sido feito. Eu estou falando aí de uma questão estrutural da casa, mas isso acontece também com o sentimento, com o relacionamento com as pessoas, com os nossos parentes,
né? As pessoas que a gente convive. Então, existem várias defeitozinhos, eu estou fazendo analogia à casa, né, estrutural. Existem várias coisas que a gente não percebia no outro, né? Existem várias virtudes também que a gente não percebia no outro. E se a gente deixa a angústia, o medo do tempo, da contemporaneidade, o medo do que a gente está acontecendo, a gente fica pensando muito no óleo, né, que está a R$ 10, no arroz, que aumentou bastante, que talvez vai faltar amanhã para minha casa. Eu não estou desconsiderando, claro, esse sofrimento. Mas a gente precisa compreender também que esse óleo, né, que muitas vezes dá sabor à comida, muitas vezes ajuda, às vezes também eu falto, né, com este óleo e dá sabor ao meu relacionamento, dá sabor ao meu diálogo com meu filho, com minha filha, mesmo que ele seja bastante difícil, mesmo que às vezes eu não compreenda esse meu filho, alguns comportamentos que para mim é estranho, né? Mas a empatia, ou seja, eu tentar entender este outro, né? Compreender esse sofrimento do outro, isso vai me dar uma experiência enriquecedora. Porque esse outro vai perceber que você está se esforçando para compreender. Ou seja, esse outro vai perceber que você está acolhendo. Quando eu digo se acolhendo, gente, vocês lembram daquele colo da mãe, né? Todos aqui passaram por uma mãe, tem uma mãe ainda, né? Você que é mãe hoje, você que é pai hoje. Aquele colo que nos dá coragem na vida, que nos dá alento. Então, acolher é isso, né? Quando eu tento entender o sofrimento desse outro, da minha família, eu também estou colocando no meu colo de uma maneira simbólica, né? Mas eu estou tentando acolher, né? Gente, e aí o diálogo, né? Já falei desse diálogo, então evitar briga, procure negociar. E quando eu falo negociar, gente, eu não estou falando dessa barganha. Você me dá isso, você não vai para esse canto, que eu lhe dou isso amanhã. Não é esse tipo de negociação que eu estou falando. Eu estou falando de negociar. Eu preciso que você me compreenda para que eu possa te compreender melhor, sabe? Filho, olha, me desculpe, porque eu não percebi. Você há 2 dias está doente. Porque eu tive que correr a gira, né? Eu tive que ir atrás do que trazer para comer, né? Então, esse diálogo estabelecido inaugura aí uma negociação. Você me permite eu te conhecer melhor e você vai me conhecer melhor, né? Tem até reality shows aí, porque os reality shows, uma Fazenda da vida, um Big Brother da vida, é um sucesso na televisão brasileira hoje, porque muitas vezes a gente se vê naquelas relações conflituosas, né? E às vezes a gente toma partido de um e de outro a partir das nossas vivências. Então, por isso que é um programa que pega a gente pela emoção, pelo afeto, pela essa relação de família, né? Então, por isso que eu estou dizendo que o diálogo ele precisa ser inaugurado, né? Dentro da casa, dentro da nossa casa, né? Então, eu preciso, esse diálogo para ser estabelecido, gente, primeiro eu preciso ouvir, né? Eu preciso ouvir. Mesmo que muitas vezes, às vezes a gente diz assim, eita, eu preferia ser surdo, né? Para não ouvir, né? Com respeito, obviamente, ao surdo. Mas é porque, às vezes, a gente escuta coisas que nos dói, né? Nos fere. Mas eu preciso compreender, né? De que lugar eu estou escutando, né? Então, às vezes a gente precisa voltar para os nossos antepassados. Veja, quando eu era filho, às vezes a gente escuta assim, eu fui filho, não fazia isso. Então, você fez filho numa outra contemporaneidade, né? Numa outra tipo de relacionamento. Então, compreender, exercer essa empatia, né? Trazer as minhas experiências hoje, aqui e agora, junto com meu filho, junto com pessoas que estabeleçam relações. Né? Escolhi estar perto, né? São as famílias, que é a família. Então, eu preciso ouvir, né? Ter flexibilidade e ceder quando for necessário, né? Então, às vezes, a gente precisa engolir alguns sapos, né? Para poder manter o equilíbrio na família. E eu estou falando com pessoas que já engolem bastante sapos, né? Você pode dizer assim, Antônio,
Tá bonitinho essa tua fala, né? Mas eu vivo engolindo sapo o tempo todo, né? Aqui dentro de casa, né? Então, o que é que está faltando? Vamos lá para o diálogo, né? Fulano, ó, filho, ó, isso está me machucando, não estou conseguindo compreender isso teu. Estou conseguindo compreender esse teu comportamento. Fala mais sobre esse teu comportamento aí, né? Eu quero me aproximar de você, eu estou com a dificuldade, né? Então, quando a gente traz essa conversa, a gente está aí inaugurando, gente, um acolhimento, né? Uma relação saudável familiar. A gente está garantindo essa proteção, né? Dentro da família. Então, eu preciso ceder. Será que você está sempre com a razão? Será? Será que a gente é o dono da verdade? Né? Então, a verdade ela não é absoluta, né, gente? Existem várias vertentes, né, de saudade, de verdade, né? Então, eu preciso refletir sobre isso. Lembra que eu falei lá que você precisa se conhecer, a base do respeito, né? Você precisa se conhecer, né? Você precisa se colocar no lugar do sofrimento dessas pessoas que estão com você também, né? Então, quando a gente começa a perceber isso, então a gente começa a inaugurar esse diálogo de uma maneira mais significativa, né? Então, gente, se eu conseguir ter esse diálogo, então eu vou ter aí parcerias, né? Encarar os desafios com a família que estão próximos de você, ou seja, se eu consigo ter esse diálogo, dizer assim, filho, olha, hoje não me dá muito essa conversa, essa arega com tua irmã não, porque eu estou tão preocupado, porque eu não consegui trazer o dinheiro do aluguel completo, sabe? Então, eu já estou aí tendo parcerias, eu estou compartilhando com esses filhos que às vezes passaram o dia todo brigando, né? O meu problema. E aí esses filhos vão compreender a realidade dele. A gente precisa trazer para esses filhos a realidade da família. Que aí vocês podem dizer assim, mas eles não pediram para nascer, né? Eu tenho que correr atrás do pão. Compreendo, isso é uma atitude louvável. Mas esses filhos precisam compreender também, né? A realidade dessa família, né? Porque isso vai trazer para esse filho uma visão de mundo real, né? Vou trazendo alguma forma para ocupar uma lacuna que às vezes eu me culpo, né? Eu vou apresentando esse jovem uma realidade de uma vida que talvez não seja a real da família, né? Então esse jovem lá na frente vai exigir da gente algo que a gente não tem condições de dar, né? Porque o tempo todo a gente não conseguiu estabelecer esse diálogo, não conseguiu estabelecer essa parceria, né? Então, as famílias, as pessoas precisam estar próximas. Quando eu digo próxima, não é essa proximidade que a pandemia nos trouxe, de ter que ficar em casa, né? Brigando com nós mesmos e com os outros, né? Então, eu preciso estar próximo no sentido de preciso compreender o que está passando na minha família, né? Preciso compreender e perceber a necessidade de uma ajuda, né? Então, quando eu digo necessidade de ajuda, essa divisão das tarefas que eu falo, né? Você vai lavar o prato e banheiro é com você hoje, né? E quando eu imponho isso, às vezes esses jovens compreendem a necessidade dessa parceria, né? Então, eu preciso estabelecer esse diálogo e dizer assim, filhos, ó, vocês precisam me ajudar, né? Porque está difícil, né? Está pesado para mim, né? E aí, claro que eu não estou dizendo para vocês que vocês tem que colocar a responsabilidade de vocês, enquanto pais responsáveis, para os filhos, não. Mas é trazer esses filhos também a responsabilidade que eles têm enquanto filhos, né? De contribuir com seus pais, né? Favorecer que seus pais também tenham um ambiente saudável, né? Dentro da família. Que você possa, apesar de todas as dificuldades do trabalho, da vida, em casa, a gente poder descansar, como vi muitos aí sentados no sofá, né? De poder descansar, né? Gente,
E aí eu falo outra questão também aí, que é a tolerância. É aceitar que nem todos são iguais a você. Que cada um tem seus gostos, suas preferências. Gente, eu estou falando aqui com um público, né, de adultos que às vezes não se reconhece nesse filho, né? Meu Deus, ninguém tirou isso de onde, né? Meu Deus, ninguém escutou isso aonde, né? Vocês percebem isso? Eu estou falando algo estranho para vocês? Por favor, me sinalizem. Tá tudo certo aí. Tá tranquilo para vocês? Para mim tá ótimo. Estou até anotando aqui tudo que se fala aí. Que bom. Então, gente, a gente às vezes fica assim, meu Deus, eu não reconheço esse filho. Não ensinei isso para meu filho, ele aprendeu isso aonde, né? Então, gente, a gente tem que lembrar que a gente está na era da informação. A informação é muita, como eu falei no início, né? Então, essa tolerância, eu preciso aceitar, né, que a gente está aqui justamente estabelecendo um encontro, gente, com as famílias, agradecendo a era tecnológica, né? Há 10 anos atrás, antes disso, não era possível uma reunião como essa, né, gente? Então, ferramenta que a gente está aprendendo a manusear ainda, né? Muitos de vocês não tiveram dificuldade de entrar, né? Muitos de vocês foram os filhos que ensinaram a entrar, eu acredito, né? Então, assim, esses jovens estão numa era tecnológica, ou seja, eles já nasceram com chip, né? Eu posso dizer assim, de uma maneira figurativa, claro. Então, eles já assumem recursos tecnológicos com uma facilidade muito grande, que às vezes a gente precisa também correr atrás, né? Então, a gente precisa compreender, essa tolerância é importantíssima, precisa compreender que esse outro, né? Ele está de acordo com sua era, né? Com a atualidade. Agora, quando esse pai, né? Vocês podem ter visto aí vários casos de pais analfabetos, né? Por exemplo, que viram os seus filhos chegaram à universidade, né? Chegaram ao curso de medicina, por exemplo, de direito, enfim. E aí, o que é que leva esse filho a ser grato a esse pai? Que muitas vezes não teve condições de dar o apoio, que eu posso dizer, intelectual, ou seja, da informação, mas deu apoio afetivo. Né? Então, por isso que eu trouxe esse exemplo, né? De muitos pais que não têm muito conhecimento, mas que conseguiram ser pais, mestres, né? Para aquele filho que chegou à universidade, porque eles foram tolerantes. Eles souberam compreender que esse filho, né, teve oportunidades que às vezes a gente não teve, que talvez a gente possa ter, né, pela dificuldade da vida. Então, lembrar que ninguém é obrigado também de gostar das coisas que você gosta, né? Os valores são outros. E aí o que eu trago para vocês eu trago para vocês nessa reflexão que vocês sim adotem valores, mas valores de proteção, de base, como eu falei lá no início, para quem está comigo desde o início, né? Então, o valor do respeito, da tolerância, da ajuda, gente. Né? Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, né? Mas é um sinal que você pode chegar ao seu limite, né? Sem gerar um problema emocional, um problema de saúde. Então, pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Pedir ajuda é dizer assim, vem cá comigo, né? Deixa eu falar isso aqui. Né? Então, ajudar, às vezes tem jovens também, a gente precisa muito compreender também, praticar essa tolerância, porque esse jovem, muitas vezes, está na formação continuada na aprendizagem, está na parte teórica da aprendizagem, no seu celularzinho, no canto do quarto, né? E às vezes essa mãe ou esse pai chega, olha, vai-se embora lavar esse prato agora, né? Por exemplo. E aí eu preciso compreender o que é que esse filho está fazendo, né? Então, pode ter acontecido isso, né? Esse exemplo que eu dei. E às vezes, vocês pais estão errados porque estão pedindo para os filhos lavar os pratos. Não, de jeito algum, né? Por isso que a gente falou no slide anterior, dessa participação, dessa tolerância, né? Dessa ajuda. Mas eu preciso compreender. Então,
quando eu sei que o outro está ali fazendo uma atividade remota, né? Está numa formação de maneira virtual, né? Em casa, mas que ele precisa estar naquele canto para aquela formação dele intelectual, e eu deixo esse filho lá, né? Respeito aquele momento dele. Então eu estou dando, eu estou sendo parceiro, eu estou ajudando esse jovem, né? E eu estou sendo referência para esse jovem. Gente, referência é quando aquela pessoa se sente compreendida. Claro que eu estou falando aqui para a maioria dos pais, né? Me referindo para os filhos, mas também os filhos precisam compreender esses pais. Como é que esses filhos compreender esses pais? O diálogo, né? Então, eu preciso dialogar, eu preciso dizer o que está acontecendo comigo, né? Gente, e aí tem outro slide que é justamente o comprometimento. Então, que é a forma que pode contribuir, né, para evitar aquele atrito, né? As ações comportamentais que podem influenciar o outro. Então, veja que quando eu começo a praticar a tolerância, né, o diálogo, então eu estou influenciando esse outro, que muitas vezes não compreendeu esse meu movimento, né, essa minha forma de me relacionar, eu apresento para esse outro, né, essa forma nova de relacionar. Ou então não é nem uma forma nova, mas eu retomar esse tipo de relacionamento que talvez eu tive um dia na minha família, né, e pelas as intempéries da vida, ou seja, as dificuldades da vida, de alguma forma. Pô. E aí eu falo também, gente, dá atenção, né? É conversar, né? É demonstrar cuidado, interesse pela vida dos seus. Então, quando eu dou atenção, muitas vezes aquele jovem, ou a esposa, ou o meu marido, meu companheiro, ou chega para conversar, ele passa meia hora conversando, eu não entendo nada do que ele está trazendo, né? Ah, fulano, esse teu trabalho eu não entendo, eu não adianta conversar comigo. Faltou acolhimento, né? Faltou respeito, faltou comprometimento, né? Então eu preciso ter atenção. Como é importante a gente se sentir escutado, né, gente? Não tem aquele colega de trabalho, né, aquele compadre que às vezes a gente vai, conversa, né, briga, fala com essa pessoa, com esse colega, com esse amigo, que às vezes, muitas vezes, queria dizer para a esposa, queria dizer para o marido, e a gente não diz. Diz para essa pessoa. E às vezes a gente ficou até mais aliviado, né? A atenção, ela é acolhida. Às vezes você não precisa ter uma solução para aquele problema do outro, né? Muitas vezes você não vai ter uma solução para o problema dos seus filhos. Mas quando ele se sente escutado, ele se sente acolhido, se sente fortalecido, né? E isso vice-versa, né, Júlia? É muito importante quando a gente é escutado. E a gente só pode ser escutado através da atenção. A gente precisa dar atenção, né? Muitas vezes eu não preciso saber dar a solução para essa pessoa. Mas quando a pessoa é escutada, né, ela se sente pertencente daquela família, entende? Eu não vou sair. Muitas vezes os jovens já... Muitas vezes o jovem diz até assim, quando tiver oportunidade eu vou sair de casa, não sei o quê, né? A gente já escutou isso, infelizmente. Só um momento, Antônio. Pessoal, quem não estiver falando, por favor, desliga o microfone, aperta no microfonezinho. Na hora que for falar, aí é que retoma. Porque aí acaba tendo ruído na fala do nosso convidado, tá? Obrigada. Ok. Então, gente, eu preciso também ter, né, esse autoconhecimento. Saber separar o que é seu, saber separar o que é do outro, né? Às vezes a gente, por essa falta de diálogo, né? Por essa falta de respeito com o outro, então, às vezes,
eu acabo achando que aquele problema que eu tenho é por culpa da minha esposa, é a culpa do meu esposo, é a culpa do meu companheiro, é a culpa do meu filho, é a culpa da minha enteada, enfim, das pessoas que estão morando com a gente. E às vezes o problema não é delas, né? Às vezes o problema é nosso, né? Então, quando a gente começa a se conhecer, né? Começa a aceitar também os desafios da vida, né? As dificuldades que a gente passa na vida. Gente, as dificuldades, elas precisam ser alicerces para novas experiências na nossa vida, né? Então, a gente pode até parar um pouquinho para refletir. Poxa, tem que pensar alguns anos da nossa vida anterior, né? Passado, para trás. Que a gente diz assim, meu Deus, aquele problema eu achava que era tão grande na minha vida, hoje até dá vontade de rir dele, né? Eu era tão bobo. A gente não tem esse pensamento às vezes, né? Não é isso? Mas naquela época aquele problema era grandioso, a gente não conseguia enxergar nem possibilidade de sair dele, né? Mas aí quando a gente começa a compreender que esse problema muitas vezes é nosso, né? E quando eu trago esse companheirismo, né? essa resiliência, né? Esse respeito, esse diálogo, essas pessoas que moram com a gente começam a, de uma certa forma, a acolher esse problema. E eu preciso também compreender também que às vezes os irmãos estão brigando lá, né? E às vezes a mãe diz assim, tá vendo, diz pro esposo, a culpa é sua, porque você fez isso, né? E às vezes tende procurar uma culpa para aquele problema, para às vezes a gente até sofrer menos, né? Mas a gente precisa compreender, né, que é muitas vezes criado na família, às vezes é muito pela uma perspectiva nossa, né, por um problema nosso que a gente não resolveu, né? Então, peça ajuda se necessário, né, quando a gente não conseguir lidar com os nossos problemas, né? Então, eu preciso também ter esse autocuidado, tirar um tempo para você para se cuidar, né? Quando eu tirar um tempo para você para se cuidar, é a partir do que você pode, claro, né? No final de semana, curtir uma prainha, né? Assistir um filme na Netflix, quando dá para, né, garantir a assinatura, né? Ver no YouTube alguma coisa que eu acho interessante, fazer uma coisa que eu gosto, sei lá, fazer um bolo, vou fazer um artesanato, né? Vou sair, sim, preciso respeitar a peladazinha no final de semana, né? Do meu esposo, né? Sei lá, tomar minha cervejinha, né? Então, isso é o autocuidado. Eu preciso estar bem para poder conduzir, né, os desafios na minha família. E quando eu digo conduzir, não abarcar o problema do outro, né? Quando eu digo conduzir, é saber que a gente pode pensar de uma forma diferente, pensar junto uma solução para aquele problema, quando eu estou bem. Então, eu preciso escutar uma música que eu acho bacana, né? Ler um livro, dançar, né? Um pagodezinho, né? Lá perto, etc. Então, gente, isso é importantíssimo, né? Ou seja, a gente não precisa se cobrar muito. A vida já nos cobra tanto, né? A gente não precisa se cobrar muito. Quando eu digo se cobrar muito, não estou dizendo não é baixar a guarda. Deixa a vida me levar. Então, você diz, pagodinho. Não estou dizendo isso, né? Mas estou dizendo que não se cobrar ao ponto de causar sofrimento para si e para as pessoas com você, sabe? Então, como eu começo compartilhando das minhas fraquezas também com o outro, lembra que eu falei do início? Então, esse peso ajuda, quando eu solto mais esse peso, ajuda a equilibrar, né, as minhas relações. Eu preciso enxergar, perceber esse outro que também está me ajudando de alguma forma e como ele pode também me ajudar, né? Então, esses aspectos é muito importante para a nossa vida. Então, gente, a gente já está no horário já apertadinho. Eu queria abrir para vocês, claro, se me permitir também, né? Queria abrir para vocês para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa,
né, fazer algumas considerações, por favor. Estou à disposição de vocês, tá bom? A gente tem alguns minutos, né, Mi, para isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou a mãe de Réris Antônio e, assim, diante do contexto que vocês falaram, nessa palestra foi muito importante e realmente era necessário esse contato com a família, né? Nesse nível que vocês apresentaram. Esses jovens aprendizes, eles fazem um curso, né? Isso. E vocês fazem com ele também uma palestra tipo essa que vocês estão realizando conosco, ou o curso é só puramente o curso mesmo? O nome da senhora, por favor? Severina. Dona Severina, a gente faz sim, tá certo? Existem as temáticas, sim, da parte técnica do programa, que eles precisam conhecer, mas existe momentos, ou seja, datas, que a gente pode trazer, sim, essa reflexão, né, com a família. Né? Então, a gente traz, sim, aspectos comportamentais desses jovens, sim, no programa da aprendizagem. Né? Claro que a gente está focando no aspecto do trabalho, mas hoje a gente compreende que os aspectos comportamentais, né, são importantíssimos para um bom desenvolvimento no trabalho. Né? Por isso que a gente está conversando com vocês, família. Sabe que muitas vezes esse jovem chega no trabalho, e muitas vezes é pela aprendizagem, né, o primeiro emprego, com comportamentos, às vezes, inadequados, né? E aí esse jovem chega com um choque cultural muito grande, precisa se readequar a uma nova realidade, mas comportamentos esses que muitas vezes eles adquiriram, não só na família, mas as pessoas que lhe constituíram, né? E aí por isso que a gente fez um convite para vocês, para a gente pudesse chegar até vocês, até a casa de vocês hoje, né, nessa noite, para a gente poder fazer esse link, sim, do jovem com os pais, dos pais com os jovens. A gente sim, esse tipo de debate com os filhos, sim. Certo? Seria também interessante, né, se em outro momento, quando houvesse esse encontro, que assim tivesse também o aprendiz junto, né, com a família. Porque assim, o de hoje foi aos pais, né, aos responsáveis. Aí assim, a gente vê que a maioria está aos pais e algumas aprendizes também estão, porque os pais não tiveram condições de participar, né? Mas vocês não acham que seria interessante um momento em que houvesse essa troca, esse feedback junto, né? Pai e o filho, né? Ou a mãe e a filha, que tivesse a família junto com o aprendiz? Isso. A gente está anotando a sua sugestão. Achamos sim que é bastante importante esse momento da troca, né, do jovem, da família, com todos os seus membros, estarem de fato participando desses momentos. A gente está anotando a sugestão e vamos pensar sim em algum encontro que a gente possa estar unificando. Mas quando a gente pensa em trazer o encontro com as famílias, é porque esse jovem, tudo isso que a gente discute aqui, eles também vivenciam nas suas aulas teóricas enquanto aprendiz, certo? E aí a gente sempre trabalha o jovem, mas fica muito distante da família. E a família às vezes quer saber o que está acontecendo com o jovem, quer saber como lidar com o jovem, né? Com todos os desafios que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, por isso que a gente faz esse encontro, a gente traz um tema para que a gente possa discutir sobre esse tema, fazendo link com o que os jovens eles estão discutindo com os instrutores no momento lá da teoria dele, que ele vai também levar para a prática nas empresas que eles foram contratados. Mas a gente pode pensar assim, nesse momento de estar discutindo tanto
com as famílias, né, com os pais responsáveis, como também com os jovens. Me parece que a senhora está querendo dizer o seguinte. Seria bom que meu filho estivesse escutando isso que eu estou escutando agora, né? É isso que a senhora mais ou menos está querendo dizer? Isso. Pois é. Então será uma oportunidade aí importantíssima para a senhora compartilhar essa sua experiência que a senhora está tendo com a gente, com ele. Filho, olha, Com certeza, isso eu vou fazer, anotei tudinho ali. Até porque a gente fica tendo um conhecimento melhor da proposta que é esse programa do Jovem Aprendiz, né? A gente vê que é um leque, né? E que, através desse encontro, a gente tem um conhecimento do que se pretende para esse jovem aprendiz. A gente vê que tem toda uma preocupação de vocês num contexto bem maior, bem mais amplo, e que muitas vezes, se não houvesse esse encontro, nós pais não teríamos conhecimento, né? Do tamanho que é toda essa estrutura, não só de inserir o jovem no campo de trabalho, mas vendo todo o contexto social, emocional, né? E isso é muito importante. Muito bom, fico muito feliz com essa contribuição da senhora. Na verdade, a senhora não está dando uma sugestão para a gente, a senhora está contribuindo para o nosso encontro hoje, viu? Parabéns. Obrigada. Alguém mais, gente, quer falar alguma coisa, quer trazer alguma experiência vivida, baseado no que Antônio está falando, pedir alguma orientação em relação ao que possa estar acontecendo, trazer alguma situação ou alguma dúvida? Boa noite. Boa noite. Sou pai de Ana Sara e eu só estou aqui só para agradecer, né, a vocês, responsáveis, e aos pais que estão presentes nesse momento assistindo aí o live aí. E quero ressaltar que hoje, através do Jovem Aprendiz, a minha filha, a vida dela mudou completamente. Por isso eu tenho que agradecer a vocês. Porque a dificuldade no Brasil está muito grande de emprego e no meio da pandemia ela foi acionada, entendeu? E ao ser acionada, eu corri para um lado e para o outro, correndo atrás de documentação que a empresa estava solicitando, e em menos de uma semana ela já estava trabalhando e estava tendo o seu próprio recurso, né? E isso, eu acredito que os pais que estavam com seus filhos parados aí, sabem do que eu estou falando, o quanto isso ajuda bastante um pai que está só dentro de casa, ele trazendo as coisas, quando o filho começa a trabalhar e ter seu próprio recurso através dessa empresa chamada Jovem Aprendiz. Eu só quero agradecer a vocês que apoiaram a minha família. Obrigado. Claro. A gente acolhe, né, o seu agradecimento, né, e a gente também quer dizer que vocês conseguiram, né, o programa de aprendizagem também mediante um direito que é de vocês. Acho que a Emília sabe falar até melhor do que eu sobre isso, né? Então, assim, e a gente agradece por vocês terem fazer valer essa oportunidade, né? Então, assim, a gente agradece por vocês atenderem o nosso convite a estarem aqui hoje. Então, quando eu vejo um pai, quando eu falo um pai, eu estou falando da figura masculina, porque a gente o tempo todo foi educado, né, minha gente, a dizer que o homem tem que estar fora, né, para correr, né, trazer o pão, né, e a mulher é acostumada com os afazeres domésticos e com os filhos. Hoje a gente vê os pais, numa reunião como essa, também preocupado com o desenvolvimento social, emocional das pessoas da família, né? Então, o pai também é aquele que também se preocupa com as relações afetivas, né? Então, quando esse pai... Como é o nome do senhor, por favor? Eu sou Severino. Então, quando o Severino pede a fala e nos agradece por esse momento, ele está dizendo, talvez ele esteja dizendo para a gente, eu consegui ver possibilidades melhores para a minha família, né, a partir dessa aprendizagem, né? Isso. Talvez esses jovens vão trazer, dentro da experiência da aprendizagem, vão trazer falas, conversas diferentes, que vai causar estranheza para a gente,
essa menina agora está com esse papo, né? Se não estou com essas conversas, né? Mas que a gente possa, eles possam também ser agentes de transformação na vida da gente, Sim, né? Então, a família protetora é essa, que o jovem ele pode, com essa experiência dele, também trazer essa experiência aprendizagem para dentro de casa, discutir, trocar sobre isso. Né? Do pai dizer assim, filho, agora você compreende como é difícil, né, a gente correr atrás, acordar cedo, né? E quando o Severino fala do recurso que a filha vai ter sempre que ele excluir isso, é que você diz assim, que bom, né, que vocês estão ajudando a dividir a minha responsabilidade. Parece que ele está querendo dizer isso, não é, Severino? O Antônio, e não só esse trazer de dividir responsabilidades, mas de trazer coisas novas também, como você falou, nossa, ele nunca trouxe esse tipo de argumento, ele nunca trouxe essa fala, por que está acontecendo isso agora? Então, é muito importante a gente estar trabalhando tudo isso que Antônio veio falando, assim, do ouvir, para a gente poder compreender. Porque, assim, tudo que a gente está trabalhando com vocês hoje, eles trabalham também no embasamento teórico, né? Quando eles estão com os instrutores, hoje eles não estão presenciais, tá? Por meio virtual, que tem essa obrigação, que é um trabalho, de estar assistindo, de estar acompanhando as aulas, de estar participando das atividades. Então, tudo isso que eles vêm fazendo, eles estão aprendendo mais. Eles estão desenvolvendo mais habilidades. Então, assim, ficar atento a esse novo comportamento, ficar atento a ouvir o que eles estão trazendo, por mais que seja diferente do que foi a minha vida toda, mas pode contribuir para o meu crescimento, para a minha relação com o meu filho, para que fortaleça muito mais o afeto entre a gente. Então, assim, é muito importante a gente ouvir o que o outro está trazendo, respeitar o que o outro está trazendo, e aí ele também vai compreender a sua fala e respeitar a sua fala e o que você está trazendo. Quando o Antônio falou a questão também de tolerância, do fato de dizer o não é só dizer não por não. Antigamente, o pai, a mãe da gente, ou quem estivesse criando a gente, a avó, olhasse para a gente e dissesse não justificava, e a gente já sabia que era não. Hoje em dia, não. São muitas informações. Então, assim, a gente precisa dizer o não e dizer o porquê, para que o jovem compreenda o porquê desse não. Se é sim, dizer por que a gente está dizendo sim. Ele precisa compreender o motivo pelo qual a gente está dizendo. Não por não vai deixar com que ele aprenda. Então, assim, é muito difícil, né, as relações, não só das famílias, mas as relações sociais, elas são muito difíceis. Mas elas não são fáceis, eu costumo dizer que são fascinantes, são difíceis, mas, assim, é possível. É possível a gente criar um vínculo maior, a gente ouvir e a gente também saber falar. Positivo. Antônio, você quer falar mais alguma coisa? Tem alguém que Não, queira falar mais alguma coisa? Tem mais alguém? Certo. Várias pessoas também colocaram suas informações no... Alguém quer falar, Emílio? Quer? Boa noite. Boa noite. Eu só queria saber, o curso, ele dura até quando termina o estágio, o aprendiz na empresa? Talvez você esteja perguntando se a parte teórica, né? As aulas vão até quando o jovem está na empresa, é isso? É isso mesmo. Isso. As aulas elas vão até o contrato final do jovem na empresa, sim. Hoje a gente está tendo algumas aulas que a gente está chamando de formação continuada. Talvez seja isso que a Celeste esteja trazendo, né? Porque, devido à pandemia, algumas empresas tiveram prorrogação do contrato, né? Porque ficaram pelos recursos do governo e teve uma prorrogação do contrato. E aí a gente está tendo algumas aulas que a gente chama de formação continuada. Aulas gravadas que esses jovens estão tendo, estão assistindo pelo celular na empresa, quando estão na empresa. Isso aí é um caso bem específico, certo? Tá ótimo, porque eu gostei muito, assim, do que vocês estão falando, até assim, ajuda nós pais, né, dar uma educação melhor para as filhas, porque às vezes a gente em casa
fala, e aí o adolescente não quer muito saber, mas assim, às vezes quem está de fora falando, apesar que a minha filha, graças a Deus, é uma menina muito educada, ela é uma pessoa muito boa, né? Mas é muito bom, foi ótimo, viu? A reunião, gostei muito. Que bom, fico muito feliz. Gente, então, a gente está fazendo nossas considerações finais, tá certo? O tempo até passou um pouquinho, né, Mi? Sim. Então, gente, eu queria concluir a minha fala, na verdade, com esse pensamento de um filósofo que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, né? Não importa o que fizeram com você, né? O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você, né? Então, muitas vezes, trazendo isso com a relação familiar, né? Então, não importa, minha família é assim, minha família tem pouco recurso, minha família, enfim, não tem uma estabilidade, mas o que não importa. Importa é o que você vai fazer com isso, né? Então, é importante a gente pensar também para a gente individualmente. Quando a gente começa a refletir, não ficar naquela coisa, me aconteceu isso, né? Então, tá, o que aconteceu? Agora você vai fazer o quê? É que as experiências da vida da gente, a gente pode ter escolhas, né? Isso pode contribuir para meu desenvolvimento pessoal e isso pode me deixar estagnado, né? Então, assim, os grandes desafios da família, a gente tem que parar e pensar o que é que isso vai fazer para fortalecer, né? E seguir a minha caminhada com essas diferenças que estão dentro da nossa família. Por isso que a gente precisa ter o respeito sempre a essa diversidade, porque a gente somos diversos, né? Então, a gente precisa só refletir. O que é que a gente vai fazer, né, com isso, né? Com essa estrutura que a gente tem na família. Todo mundo está reclamando, não porque deveria ser assim, minha família deveria ser assim. Mas o que a gente pode fazer a partir de agora para melhorar, né? Então, gente, agradeço, viu, Emi, também pelo convite, né, em nome do setor de projetos sociais, né? Agradeço vocês terem estado aqui com a gente, nessa atenção com a gente, ter acolhido, né, o nosso evento, né? A gente fez o convite para vocês, a gente não impôs, né? E muitas famílias não estão aqui hoje, por vários motivos, né? Muitos deles que a gente até compreende. Mas a gente agradece vocês que estavam aqui com a gente, né, nessa noite. E espero que essa noite tenha sido produtiva para vocês. A gente não veio trazer nada pronto para vocês, a gente não trouxe uma receita de bolo, obviamente, né? A gente trouxe reflexões para vocês começarem a refletir isso hoje que a gente conversou, a partir da experiência que vocês têm dentro da família de vocês. Então, isso que está acontecendo na minha família hoje, o que é que eu posso tirar de proveito com uma melhora? Né? Se a gente conseguir provocar essa reflexão em vocês hoje, a gente se considera feliz, né, Mi? Com o objetivo alcançado, não é isso, Mi? Verdade, verdade, Antônio. Muito obrigada por sua participação, por sua brilhante fala que trouxe vários momentos de reflexão para a gente estar pensando, né, sobre o nosso comportamento. Aqui, ó. Afetivas. Perguntaram aqui, para a gente poder finalizar, perguntaram aqui sobre informações sobre a formação continuada, se tem possibilidade de renovação. Essa formação continuada são aulas que eles estão assistindo no período da contratação, né? Da contratação com a empresa. Então, assim, existem as aulas teóricas e as aulas práticas, que é a relação da empresa e a parte da formação que é o CIE que dá. Normalmente, sem esse momento de pandemia, o adolescente ele passa 4 dias na empresa e 1 dia no CIE. A renovação, quando acaba o período, que é mais ou menos 1 ano e meio, que pode chegar até 2 anos, mas geralmente é 1 ano e meio, quando acaba esse período, é encerrado o contrato dele e havendo outra possibilidade de outro curso, porque assim, por exemplo, se ele tiver
trabalhando na área de alimentação. Ele foi contratado para trabalhar na McDonald's. Então, quando termina esse contrato, aí ele pode ser contratado novamente, mas para outra área, para a área de administrativo, para outra área, não mais para a área de alimentação, mas pode ser contratado para outra área. Surgindo a vaga, ele se candidata e ele ficando, ele pode fazer novamente outro curso como aprendiz, como jovem aprendiz, tá? Então, gente, gostaria de agradecer a presença de todos e de todas. Me coloco à disposição se precisarem de alguma orientação. Meu nome é Emi, sou assistente social do CIE, é só me procurar, tá certo? E gostaria só de agradecer. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigado. Novamente. Boa noite. Tchau. Boa noite.